Os materiais que eu utilizei para fazer esse vestido no tamanho M foi fita métrica, tesoura, agulha de crochê número 3.0, fio charme na cor marrom. Essa cor é a 7311. Usei também a cor cenoura. Essa daqui é a cor 4456, é só um pouquinho. Essa daqui marrom é 2 novelos e meio e um pouquinho do fio verde, que nesse caso eu usei amigurumi, mas pode ser charme também. Então, para fazer essa peça, nós vamos precisar de 4 triângulos desse daqui. O passo a passo está no vídeo anterior a esse. Então, vocês voltam, façam o triângulo, façam 4, e a partir deste vídeo, eu vou ensinar a unir eles e a começar a fazer a peça. Então, 2 coloridos vão ficar aqui, e dois da mesma cor vão ficar na parte de trás. Nós vamos unir por esse pontinho aqui. Cada vez que você vai unir você une somente em um canto. Escolhe um canto e faça essa união. Porém, o último, nós vamos unir aqui e aqui. Nós vamos fazer o último, 2 união. Vamos unir aqui na ponta e aqui com esse aqui. Então, vamos unir um da mesma cor com a mesma cor e na outra pontinha com um da outra cor. Aqui já foi unido, porque ele foi unido assim. Ó, 1, 2, 3. Só que o último, ele vai unir esse e vai unir esse. Então, eu vou unir aqui, olha, ponta com ponta. Essa ponta aqui eu não vou unir, eu vou unir essa ponta com essa ponta. E eu comecei a fazer aqui, porque eu quero que a parte da emenda fique na parte de baixo da peça. Então, eu já fiz aqui as 3 correntinhas, vou na outra ponta do triângulo e entro com as 3 correntinhas e continuo a execução do triângulo, fazendo um outro ponto alto no mesmo espaço de ponto e um ponto alto para a correntinha, e vou seguindo com ponto alto sobre ponto alto até chegar na outra ponta do triângulo. Então, essa ponta aqui nós não vamos emendar. Então, ela é feita normalmente. E vamos seguir descendo com os pontos altos. Agora, eu vou emendar a última ponta, porque essa daqui já emendei, aí eu vou emendar essa. E é assim, olha, nós vamos emendar quando você for fazer esse triângulo aqui, ó. 1, 2, 3. Que você vai fazer isso, que você vai formar o triângulo. Você não finaliza, você vai até um ponto, o primeiro ponto, aí você faz as 3 correntinhas, essas 3 correntinhas é que você coloca aqui. Aí, você volta para finalizar o aumento dos triângulos, o aumento, né? Que cada vez que você faz esse ponto alto, 3 correntinhas e um ponto alto no mesmo espaço, formando um triângulo, você está fazendo um aumento.
Na próxima correntinha, um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. E assim a gente une as peças, os 4 triângulos. Desse jeito faz a união. Assim. Que eles já estão unidos. Agora, encerrou aqui e vou continuar fazendo pontos altos. Nós vamos dar aqui agora, trabalhar em círculos, e eu vou fazer 3 voltas nessa peça de ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer aqui 3 voltas com a cor marrom. Vou só falar aqui como eu faço nessa união, como eu vou trabalhar aqui nessa união, porque na união não é ponto alto, né? São correntinhas emendadas. São 3 correntinhas emendadas nas 3 correntinhas. Quando chegar aqui nas correntinhas, em uma correntinha você faz um ponto alto. Na outra correntinha, um ponto alto. Então, aqui na emenda, são 2 pontos altos. De cada lado, né? Pega aqui 2 correntinhas e faz um ponto alto, assim, ó. Duas correntinhas aqui, 2 correntinhas aqui. E volta fazendo ponto alto sobre ponto alto. E toda vez que chegar na emenda das correntinhas, pegam 2 correntinhas e faz o ponto alto. Por quê? São 3 correntinhas. São 3 correntinhas. Uma correntinha, uma das 3 correntinhas é a que é a da emenda, então não vai trabalhar nela. Só trabalha nas outras 2. Então, para quem está acompanhando, aqui eu coloquei 4 triângulos. 2 na frente. E 2 atrás. E agora, eu estou crescendo de forma circular. Eu já fiz a união dos 4 triângulos. E agora, eu estou crescendo. Então, aqui eu fiz 3 carreiras de ponto alto com a cor marrom, depois da emenda. E mais uma da cor verde, outra na cor laranja e a outra na cor marrom. E agora, o total de pontos que deu aqui no meu
foi 154 pontos. Nós vamos trabalhar com múltiplos de 8. Porém, múltiplos de 8 até esse número aqui, 154, é o número 152. Então, os primeiros múltiplos de 8 aqui, eu vou fazer 9. Porque o meu deu 54, os múltiplos de 2 próximo ao 154, acho que eu falei 54, né? Aqui deu 154 pontos. Então, nós vamos trabalhar com múltiplos de 8. Então, os múltiplos de 8, o próximo é o 152. Então, a cada 7 pontos, eu vou fazer um ponto puff. A cada 8 pontos. Como aqui tem dois pontos a mais, o primeiro eu vou fazer 9. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só esse primeiro aqui que é 9, os demais é 7, e no oitavo eu faço o ponto puff. Então, aqui eu vou fazer um ponto puff de 1, 2, 3, 4. Aí, eu seguro aqui a linha, pego ela aqui, fechei, pronto, fiz uma bolinha aqui. Agora, eu vou fazer normal, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Agora, aqui na oitava, é um ponto puff de 4 sacadas. 2, 3, 4. Seguro a linha aqui, laço, passo pelos 4, entro nela aqui de novo e fecho. Por que eu faço isso, meninas? Para ter um espaço aqui de trabalhar esse ponto, porque em cima desse ponto puff aqui, vai ser um ponto alto. Então, eu tenho que fazer esse espaçozinho aqui para fazer um ponto aqui dentro. E agora, os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu faço um ponto puff de 1, 2, 3, 4. Seguro a linha, laço, passo pelas 4 voltas, pego a linha aqui de novo, passo aqui na agulha, ficou 2 alcinhas, olha, e tiro todas de uma vez. E novamente eu faço 7 pontos. 1, 2, 3, passou 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo ponto, um ponto puff de 2, 3, 4 laçadas. Seguro a linha aqui, trago por entre as 4 laçadas, pego ela aqui,
Fica 2, tiram todas de uma vez. E agora, novamente. E essa aqui, esse é o ponto que nós vamos trabalhar até obter o comprimento desejado na peça. Lembrando que os múltiplos de 8 são os múltiplos de 8 próximo ao número que eu tenho aqui, que é 154, é o 152. Então, aqui no primeiro eu fiz 9, fiz o ponto puff. No final também, ao invés de fazer 7 ponto puff, eu vou fazer 8 ponto puff. Vou fazer 8 pontos altos e no nono um ponto puff, porque eu tô com sobra de 2 pontos altos. E é sempre assim que eu trabalho, quando eu tenho um ponto, um determinado número de pontos, que não deu os números múltiplos, de repente é uma peça, vai, que formou aquela quantidade de pontos, aí eu trabalho desse jeito. Então, vai ficando assim, olha. A próxima carreira é ponto alto sobre ponto alto. Então, agora é somente ponto alto sobre ponto alto. E aqui onde formou o ponto puff, é um ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Por isso que eu peguei e fiz aquelas duas alcinhas. É um ponto puff com um ponto baixo sobreposto, que é para dar o espacinho para fazer o ponto alto nas próximas fileiras. E agora, nós vamos fazer aqui o ponto puff bem no meio do ponto. Vamos supor, aqui foi 9, então eu conto 1, 2, 3, 4, e no próximo ponto eu faço um ponto puff. E aí, eu sigo novamente com o restante. E sempre vou colocando o ponto puff no centro dos pontos. Eu vou preenchendo aqui de pontos altos. Quando chegar aqui no meio, aqui são 7 pontos até chegar no ponto puff aqui, né? Então, eu vou contar aqui, a partir daqui. 1, 2, 3. No quarto, eu faço um ponto puff. E depois, eu conto aqui. Aí, agora eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, eu faço o ponto puff aqui. 1, 2, 3, 4. E agora, eu conto 7 pontos e faço um ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, eu faço um ponto puff. 1, 2,
3, 4. E essa é a sequência. Então, é o seguinte, uma fileira, o ponto puff começa no início, começa aqui, vai começar aqui, você vai fazer, na outra vai ser os 7 pontos, no 8º, um puff. Porque aqui no meu é 9, porque eu estava com 2 pontos a mais. E ao contrário, depois, porque vai ter que ser um ponto puff no meio entre um ponto puff e outro. E depois, na próxima fileira, é ponto alto. Na próxima, vai ser 7 pontos no 8º, um puff. E na outra, pontos altos sobre pontos altos. E na outra, começa com 3 pontos, no 4º, um ponto puff. Para ficar assim, em formas desiguais. Não ficar assim, ponto puff em cima de ponto puff. Essa é a forma que nós vamos trabalhar até... Acho que até umas 5 voltas, eu acho, mais ou menos. Eu vou fazendo aqui e depois dou a medida exata. Bom, aqui eu já cresci 15 centímetros. Então, agora, depois desses 15 centímetros, eu vou fazer 3 carreiras de aumento somente nos lados, tá? Vão ser 2 aumentos em cada carreira. A primeira carreira, 2 aumentos em cada lado. 2 aumentos em cada lado, não. 2 aumentos na frente e atrás. E aqui também, 2 aumentos na frente e atrás. Então, agora, aqui a peça já está dividida no meio, né? Eu vou marcar com um marcador. Se são 2 aumentos na frente e 2 aumentos nas costas, então são 4 aumentos, né? Então, olha só, quem quiser contar pode contar, mas ó, você dobra a peça no meio, se dobra a peça no meio, ó, já tá dobrada. E vem com um marcador bem no meinho. Acho melhor até contar aqui. É o seguinte, o meu tem 154 pontos. Então, o meu tem 54 pontos, dá 77 de cada lado. Então, aqui tem 77 pontos e aqui 77. E eu vou começar a crescer a minha peça, e desse lado aqui, 2 aumentos, e desse lado aqui, depois do marcador, 2 aumentos. Então, e essa é a minha carreira de ponto puff. Então, eu vou ter que colocar o ponto puff aqui sobre esses aumentos. Então, eu tinha 9, então, agora eu faço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer o primeiro ponto com aumento e o segundo ponto também com aumento. Assim, aqui. E agora, eu vou vir normalmente, com pontos altos.
Aqui no ponto que eu marquei é ponto alto normal. Então, aqui onde eu marquei, eu vou colocar um aumento. É o meu primeiro aumento do outro lado, porque são 2 aumentos do lado de cá e 2 aumentos do lado de cá. Então, aqui eu fiz um aumento e agora eu vou fazer outro aumento. Então, se eu tinha 9, agora eu vou ter 13. Então, eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Deixa eu ver aqui, era... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9. Ah, aqui o ponto tem que ser no quinto, né? Porque era como eu estava fazendo aqui. Esse não é o ponto que vai vir aqui, porque senão vai ficar bem aqui embaixo. Então, esse aqui vai ficar na metade. Então, aqui eu fiz, vamos contar que aqui é 1, 2, 3, 4, 5. Tá. Então, aqui, no meu caso, eu vou fazer um aumento. Depois do segundo aumento, é que eu já vou colocar o ponto puff. Então, 1, 2, 3, 4. E agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, o ponto puff no oitavo. 1, 2, 3, 4. A diferença vai ser somente nos primeiros aqui. Por quê? Porque o aumento não vai interferir essa sequência aqui, porque os aumentos vão ser feitos aqui do lado, né? Na lateral. Então, aqui vai ficar 2 aumentos na frente, 2 aumentos aqui, né? Aqui na pontinha e 2 aumentos aqui na pontinha. Então, o ponto puff, ele vai ter que ficar embaixo de cada ponto puff. Por exemplo, esse aqui sempre aqui embaixo e esse aqui assim. Não pode ficar um perto do outro, então tem que distribuir ele aqui. Aqui não vai alterar, aqui vai ser sempre os 7 pontos e no oitavo um ponto puff. Somente aqui onde vai ter aumentos que vai ter modificações. Então, agora eu vou fazer aqui a minha sequência. Aí, teve 2 aumentos do lado da frente e 2 aumentos do lado de trás. 2 aumentos, vou fazer aqui 2 aumentos na frente e aqui 2 aumentos do lado de trás da peça. E a próxima carreira é fácil, não vai ter ponto puff, é só ponto alto sobre ponto alto. Aí, vai ocorrer também 2 aumentos em cada lado, e na próxima carreira também 2 aumentos em cada lado. Depois
da quarta em diante não vai ter mais aumentos. Aí você vai trabalhar ela normal. Quem não quiser fazer o aumento, não precisa fazer esses aumentos aqui. Só que aí você vai ter um vestidinho todo reto. Quem tá fazendo o aumento, ele vai abrir um pouco para ficar, fazer uma cinturinha e depois ele fica meio aberto, né? Vai ficar larguinho. Mas quem não quiser fazer o aumento, não precisa fazer, mas saiba que o vestido vai ser assim, todo reto, fica legal também. Então, eu vou continuar as minhas carreiras e depois eu volto para mostrar para vocês como ficou mais ou menos com os aumentos. Então, aqui, ó, já fiz os 7 pontos. Aqui é sempre assim, eu faço 7, no 8º eu faço um ponto puff. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º, eu vou fazer um ponto puff. 1, 2, 3, 4. De 4 laçadinhas. E agora aqui é aumentos. Chegou aqui o aumento. Então, aqui eu tenho 1, 2 pontos. Então, aqui no primeiro ponto é um aumento. E no segundo ponto é um aumento. Agora, é o ponto de virada, que é o ponto que tá marcado aqui, onde eu vou fazer mais 2 aumentos na parte da frente. Então, mais um aumento e mais um aumento. Só vou deixar marcado aqui para identificar onde eu fiz os aumentos. Então, vamos fazer de conta que cada um desse é um ponto. E vamos marcar contando. Nós sabemos que aqui é um aumento, mas vamos fazer de conta que é sem aumento. Então, é 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7. No 8º, um aumento. 1, 2, 3, 4. Para ver que ele tá aqui na mesma direção do outro. E agora, normal. Vamos fazer os 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E no 8º, um ponto puff. 1, 2, 3, 4. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu acho também que se for fazer assim as bolinhas desiguais, sem precisar contar assim na sequência, elas têm que ficar não uma perto da outra, mas assim com uma certa distância para ficar bonitinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No 8º é ponto puff. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Um, dois, três, quatro. E assim eu vou seguindo, fazendo o meu trabalho. Nota que as bolinhas ficam separadinhas. Agora, aqui nas laterais, nós vamos trabalhar em pontos baixos. A primeira fileira é em ponto baixo. Então, nós vamos circular todo o triângulo fazendo pontos baixos. Ponto baixo dentro de cada ponto alto desse triângulo, dos 4 triângulos. Dessa forma, nós vamos circulando toda a peça. Nós vamos dar a volta pelos 4 triângulos da peça, com pontos baixos. Na segunda volta, nós vamos, aqui nessas correntinhas aqui do lado, que forma a pontinha do triângulo, não precisa trabalhar nela. Vamos trabalhar somente nos pontos altos. Então, aqui eu já dei toda a volta nos 4 triângulos. Vou entrar aqui no meu primeiro ponto baixo, vou entrar e vou sair com um ponto baixíssimo. E agora, eu subo uma correntinha, laço a linha na agulha e faço um meio ponto alto. E a partir de agora, nós vamos trabalhar a segunda volta com meio ponto alto. Meio ponto alto é laçada na agulha, introduz no ponto baixo, entra e sai. Laçada na agulha, entra e sai. E assim, nós vamos trabalhando com meio ponto alto, porém, vai ter uma diferença aqui. Na parte da frente, aqui na parte onde tem o desenho, os 6 primeiros pontos, tanto desse lado quanto desse lado, nós não vamos trabalhar com um meio ponto alto, nós vamos trabalhar de uma outra forma. Por quê? Porque eu preciso de um espaço aqui, né? Quem quiser pode fazer assim, mas quem não quiser fazer aqui, eu vou fazer um cordãozinho aqui para regular, tá? Vou fazendo aqui, depois eu mostro para vocês como eu vou fazer, mas isso é opcional, tá bom, meninas? Vai aí do gosto de cada um. Bom, eu já demarquei aqui com o marcador. Aonde eu falei 6, né? Mas 6 ficou muito pequeno, então eu decidi fazer 8 lados, 8 de cada lado. Então, a partir daqui do marcador, eu vou fazer uma correntinha, pulo um ponto baixo, vou pro próximo e faço um meio ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, no próximo eu faço um meio ponto alto. Uma correntinha, pulo um, no próximo um meio ponto alto, uma correntinha, pulo um meio ponto alto. Vou fazendo essas aberturas, uma correntinha, pulo no próximo, um meio ponto alto, uma correntinha, pulo no próximo, um meio ponto alto, uma correntinha, pulo um no próximo, um meio ponto alto, uma correntinha, pulo um no próximo, um meio ponto alto. Agora, eu tiro o marcador, né? E volto trabalhando normalmente com meio ponto alto sobre cada
ponto. O meio ponto alto, novamente, é uma laçada na agulha, vai pro ponto baixo, entra e tira tudo de uma vez. Vamos fazer até o final, entrar no último ponto, sair com baixíssimo e arrematar o fio. E assim ficou o vestido. De comprimento, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Aí a barra eu fiz mais 4 carreiras, então ficou 39 e ficou com total de em centímetros, porque eu fiz com ponto alto alongado, ficou, contando aqui, depois dos triângulos, ele ficou com 50 centímetros. Então, vocês cresçam, o melhor não é pela quantidade de carreira, mas sim por centímetros. Fazer aí esse cálculo através de centímetros. 50 centímetros a partir dos triângulos até o comprimento. Só que aí vai de gosto de cada um, né? Uns gostam mais curto, outros gostam mais comprido. E é isso, espero que vocês tenham gostado. E para finalizar aqui na alça, eu fiz 2 cordões com a técnica do cordão tubular. E aí, você coloca esses 2 cordõezinhos aqui na pontinha, ou você pode costurar aqui, ou você dá um nozinho por dentro, assim, pro nozinho ficar aqui dentro do vestido. Mas fica melhor costurando mesmo, tá? Mas é assim. Ou pode ser um nozinho, que esse nozinho fique dentro do vestido. Olha só. E aqui fica a alcinha. Então, aqui é o lado das costas, que é neutro, e o lado da frente, que é com a florzinha. Aí, aqui nessa parte, vocês podem forrar com tecido da mesma cor marrom, ou da cor da pele. Ou se quiser também, pode pôr um bojo transversal, assim, com as 2 pontas aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado do passo a passo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo, tchau!